Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-se os povos todos. Alegram-se e regozijam-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louva-te a ti, ó Deus, os povos, louva-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Lê comigo o verso de número 7. Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra o temerão. Sentados, irmãos. Falar de missões, para mim não é algo difícil, porque eu vivo missões já há quase 40 anos, ou aliás, 35 anos, que nós trabalhamos com missões, e vivemos missões a cada dia. Mas, quando se fala em missões, precisamos pensar em duas coisas: a chamada específica e a chamada geral. Na questão da chamada específica, eu queria iniciar com os irmãos um breve relato do meu encontro com Jesus em uma noite do ano 78. Aliás, 78 foi o primeiro contato que eu tive, a experiência que eu tive com o Evangelho de Cristo. Ainda não convertido, mas eu deparei com uma cena que, após essa cena que eu deparei, Deus falou profundo ao meu coração, e em poucos meses em seguida eu me rendo aos pés de Jesus. E esse encontro, essa experiência que eu tive, tem a ver com a Igreja Batista Missionária. Quando ela encontrava-se naquela rua, lá no cantinho, no funcionário ali, igreja pequenininha, os mais velhos aqui conhecem. Sim ou não? Quem é mais velho aqui conhece, né? Lá no cantinho, lá, uma rua bem estreitinha. E quando chegamos em 78, aqui em João Pessoa, a minha mãe era batista, e ela veio, e quando nós morávamos na parte de cima do bairro, minha mãe começou a congregar na igreja a qual o pastor Tony Egito estava pastoreando ali aquele trabalho. E uma das ocasiões, até eu compartilhei com o pastor Tasso uma vez, que o pastor Egito fazia cultos no lares, onde colocava aqueles bancos sem assento, aqueles bancos duros lá na rua, não sei quando se lembra. E lá fez um culto na frente da minha casa, da nossa casa, que era uma casa alugada, e lá nós morávamos ali. E nesse culto houve uma coisa assim que me chamou bastante atenção, que foi uma experiência que eu presenciei, a qual Deus falou muito forte no meu coração, e em alguns meses eu me rendo para o Senhor. Foi quando, na hora do culto, o pastor estava lá pregando, lá chegou um cidadão querendo bagunçar o culto. Eu não sei quantos aqui se lembra dessa história. Egito se lembra, se algum pastor obreiro tivesse com ele ao lado dele, vai se lembrar também dessa história também. E naquela hora o pastor ele fez uma repreensão, ele repreendia: olha, está repreendido em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus.
E de repente o camarada ficou lá em silêncio, sentado numa cadeira. Até aí tudo bem, eu não percebi nadinha. Mas ao término do culto, ao término desse culto, os irmãos tirando os bancos, as pessoas indo embora, e de repente eu ouvi algumas pessoas dizendo: levanta, 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 levanta. E o camarada dizia que não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. E eu fiquei curioso, saí lá do terraço, me aproximei ali daquelas pessoas que estavam ali, pedindo educadamente ali que aquele cidadão saísse daquele banco. E as pessoas pediam educadamente e o camarada lá no banco. Depois alguém entendeu que o pastor Egito amarrou aquele camarada no banco. E agora o Egito já tinha ido embora. Aí os obreiros lá oraram, amarraram o camarada foi embora. Então, a primeira experiência que eu tive com Deus foi essa experiência que eu visualizei isso, até compartilhei com o Tasso no tempo desse. E daí por diante, meus irmãos, eu vi: Deus, como tu é grande, Deus. E aí por diante, em poucos meses depois, uma certa jovem testemunha de Jesus para mim, prega para mim, e me leva para assistir um culto, e nesse culto eu me rendo aos pés a Jesus Cristo. E desde então, essa jovem que pregou para mim foi minha esposa. Para quem não sabe, né? Ela pregou para mim, e depois de 3 anos, a gente se casou. E em 86, né, Deus me chama para o ministério. Em 86, foi a data que nós passamos 2 anos namorando, 1 ano de noivado, e casamos. E a nossa lua de mel foi para o campo. Quando nós iniciamos o trabalho de missões, em 86, eu e minha esposa. E desde então, nós não paramos de fazer trabalho de missões, não apenas contribuindo, não apenas indo também, orando também. E nesse momento de experiência da obra de missões, a obra missionária, Deus me leva lá para o sertão de Cajazeiras. E lá eu me deparo com uma certa mulher. Eu não posso esquecer, ao chegar na sua casa, bater palma na sua casa, aquela mulher estava doente, estava verde. Eu não entendi que doença era essa. É uma doença que a pessoa fica verdeada, fica meio verde. Até esqueci o nome dela agora. Hepatite, isso, meu irmão. Obrigado, varão. Eu nem sabia que doença era. E nós ministramos ali a palavra de Deus para aquela mulher e fomos para casa. Pegamos a viagem para vir para João Pessoa. Passamos um mês de férias em João Pessoa. E quando retornamos a Cajazeiras, a primeira notícia que a gente ouve é que a mulher ela foi completamente restaurada. E uma vez eu estava aqui em João Pessoa, ao sair do sertão para João Pessoa, nós reparamos que uma mulher estava já 2 semanas numa cama, e na cama que ela estava, ela não conseguia mais se levantar, a depressão, ela estava muito deprimida, e não conseguia nem falar com ninguém. Era doutora, formada em química, e estava lá deitada, e oramos pela vida dela. Ela não conseguia falar, abria bem aqueles olhos grandão assim, o olho, mas não conseguia falar, não conseguia se mexer. Nós oramos pela vida dela, e no dia seguinte fomos visitá-la. Isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira fomos visitá-la, ela e minha esposa. Isso aqui já em João Pessoa. E quando chegamos lá, quem foi que abriu a porta, o portão da sua casa? Esta senhora.
porquê eu trago para os irmãos esses dois testemunhos para vocês. Isso entre várias experiências que tivemos com Deus. E para que os irmãos entendam que quando se faz missões, a chamada geral, nós temos que entender, nós como igreja de Jesus, como o sal da terra, como a luz que resplandece, nós temos um compromisso com o Altíssimo. Mas eu quero falar agora com os irmãos. Isso são testemunhos que a gente passa para vocês, para que nós possamos entender que Deus, Ele opera. Eu estou aqui, vivo com os irmãos, eu já passei por 2 experiências, aliás, 3 experiências, quase que eu parto, quase que eu morro, né? Eu chegando do sertão aqui para João Pessoa, em 95, 2 camaradas colocou arma na minha cabeça. 2. Entrei na rua escura aqui, que das armas aqui, me deparei com esses maus elementos. Eu venho com a Bíblia na mão, e perguntaram: você é um pastor? Eu falei: sou um pastor. Eles: vai embora e não olhe para trás. Em certa ocasião, eu estava lá no sertão, quem conhece, na década de 90, eu estava lá em 93, e onde a igreja batista Betel ficava lá na zona sul da região, um lugar muito carente, onde havia muitas crianças, um lugar assim, bastante discriminado da sociedade. E naquele lugar só entrava água 2 vezes no dia, 2 vezes na semana, ou seja, 2 dias sem água e 1 dia com água. E o dia que chegava a água não chegava nas torneiras, nós tínhamos que pegar água numa cacimba que era feita na frente da casa e encher, abastecer a casa para que pudesse passar uns 2 dias com água. Uma certa noite, eu e minha esposa, lá em Cajazeiras, pegando água da fonte ali de frente à casa, lançando ela para o reservatório lá de trás da casa, e eu subia em cima da casa para colocar água em cima da casa, para, durante o dia, eu ter um chuveiro para mim. Chuveiro para a gente. E um desses dias, irmãos, colocávamos um fio com uma gambiarra e uma lâmpada, e lá nós enchíamos aquele vasilhame, aquele tanque d'água. Eu subia na casa com um balde e uma corda, minha esposa enchia lá embaixo, jogava lá para cima, eu puxava a corda e enchia a caixa d'água, para que a gente pudesse desfrutar do chuveiro, né, usar o chuveiro. E uma dessas noites, meus irmãos, até hoje eu não sei como, a água estava aqui na minha canela, já, quando a lâmpada caiu, explodiu dentro dessa água. E eu não sei como eu escapei. Quando me deparei, eu estava em cima da casa. Até hoje eu não sei como Deus me tirou daquela água ali agora. Explodiu, literalmente, tá? Caiu, a lâmpada caiu juntamente com o bocal elétrico aceso, explodiu, tocou na água, explodiu, e eu escapei de ser morto naquela noite. Mas vamos lá, irmãos. São quase 35 anos da vida missionária, e eu passaria aqui quase alguns meses contando para os irmãos. Mas eu trouxe apenas esses 4 relatos aqui para vocês, dessas 2 curas, tá, que Deus me livrou dessa morte, tanto do assalto como também dessa parte elétrica.
para que sirva testemunho da grandeza e do poder de Deus. Então, falei para os irmãos que quando falamos de missões, a chamada específica, nós olhamos o relato de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, já começa a narrativa de missões, a obra redentora. Falar de missões, já iniciamos já em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde o Senhor esmagar a cabeça da serpente. Ali começa já a obra da redenção, a obra de missões. E nós encontramos em missões em toda a Escritura Sagrada. Nós olhamos a partir da presença de Jesus no Velho Testamento. Nós encontramos também os patriarcas nessa caminhada de testificar dos princípios de Deus, da ordenança de Deus, a levar o povo a seguir a Deus, a obediência a Deus. Ali a obra de missões. Nós encontramos os patriarcas, encontramos os reis, os juízes, os sacerdotes. Jesus que fez missões por excelência. Encontramos os apóstolos fazendo missões e a igreja fazendo missões. Na missão específica aqui no nosso estado, nós encontramos pessoas que destacaram aqui na obra de missões. Por exemplo, a missionária Lídia Almeida. Quando se fala em missões específicas, a qual Deus prepara alguém para uma obra específica. Encontramos a Lídia Almeida ali, um trabalho que ela recebeu e continuou esse trabalho. Nós vimos a visão missionária. Encontramos também o evangelista e missionário Sérgio Ribeiro, ao qual Deus deu para ele uma missão específica para preparar o obreiro para o sertão, para os ribeirinhos. Encontramos também, irmãos, na ordem de Deus chamando pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, para uma obra específica. Por exemplo, o pastor Tássio, Deus chamou específico ele e a esposa dele para fazer missões. Amém? Missões específicas. Deus me chamou também para fazer missões chamada específica. Desde 2004, que nós trabalhamos com pastores. E há 7 anos que nós estamos trabalhando em pastorear pastores. Essa missão que Deus me deu foi para ajudá-lo, pastor, na caminhada específica. As associações que tem no Brasil todo, na Paraíba e João Pessoa, são associações que dão o apoio ao pastor na obra missionária. Incentiva o pastor a implantar, a investir na sua igreja a obra de missões. Se olharmos para a visão mundial, ela tem trabalhado hoje mantendo uma igreja segura, com projeto para que as nossas crianças elas estejam no seu espaço da sua igreja segura. Encontramos aí a visão Portas Abertas, que trabalha com povos não alcançados, trazendo para nós informações como está a igreja de Jesus na face da terra. Porque a igreja universal, a igreja espiritual, ela é composta por todos os salvos. E queridos irmãos, várias pessoas são chamadas para um trabalho específico. Mas também Deus, na grande comissão, na grande chamada, Ele chama a igreja para fazer missões. E essa chamada, ela não está só para os pastores, para os missionários. Não, esta obra é para a igreja de Jesus.
Certa vez eu vi alguém pregar dizendo que se a igreja fizesse missões, não existiria culto de missões, porque missões seria algo natural da igreja. E de fato, irmãos, se formos examinar, missões deveria ser algo muito natural, porque missões é paixão pelas almas perdidas. Missões, irmãos, é você amar o próximo, não deixar cair no abismo, mas levar a gloriosa palavra de salvação, que é a palavra de Deus, que transforma a vida. Fazer missões, meus irmãos, é o dia a dia. Nós sabemos que a chamada específica, a qual Deus chama, leva você, se prepara e manda você para outros lugares. Sertão, os ribeirinhos, trabalhar com os índios. Eu trabalhei 2 anos com os índios já, eu e minha esposa. Mas Deus chama também, irmãos, como missionário da nossa casa, como missionário onde eu estou inserido, o bairro onde eu estou inserido. Deus nos chama para fazer missões. Missões é simplesmente, irmãos, você falar do amor de Jesus. É fazer missões. Quando eu faço missões, essa chamada geral, que é para toda a igreja, é algo assim muito natural, porque o propósito da igreja, o maior propósito da igreja é fazer missões. E o que é fazer missões? É falar da grandeza de Deus, do amor de Deus para alguém que está do seu lado. Se olharmos para o amor de Deus, e olharmos para nossas vidas, eu não merecia tal salvação. Nós não merecíamos. Assim como Deus me amou e me ama, me transformou vocês, meus irmãos. Aquele seu vizinho que muitas vezes você discrimina ele, você não fala com ele, você não leva uma mensagem para ele, lembra que o amor que Deus tem por você, tem pelaquela vida também. O que precisamos como igreja de Jesus é nos entender que a chamada geral, essa convocação, essa ordem de Deus, ela não é uma ordem opcional. Se eu posso escolher, eu vou ou não vai. Porque Paulo diz que é imposto em mim essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar, se não pregar o evangelho de Cristo. Ai de mim, ai da igreja, ai de você, ai de mim, ai de Jailson. Se onde ele mora, na sua residência, na sua casa, o bairro onde está inserido, não falar das grandezas de Deus. Ai de nós. E a ordem da grande comissão é uma ordem geral para todos. Todos nós somos chamados para ser missionários. Missionário é aquele que transmite a palavra das boas novas. Você está pregando na sua casa, você é o missionário. Se alguém pregou uma vez, eu ouvi dizer o seguinte, que cada coração que tem Deus é um missionário. E cada coração que não tem Deus é um campo missionário. Isso dá a entender que aquela pessoa que está inserida na sua família, na sua vizinhança ali, no bairro onde você está morando ali, é o seu campo de missões. Amém? Porque missões não é simplesmente pregar o evangelho. Aí você fala assim, pastor Jailson, as pessoas são tão duras de coração, não vou nem pregar para aquele cidadão, porque ele é duro de coração. Meu querido irmão, bota uma coisa na sua mente e no seu coração. Quem converte a pessoa não é você.
Quem converte o homem não é você. A nosso dever, a nossa obrigação é pregar o Evangelho. Ouça ou não ouça, a missão nossa é pregar o Evangelho. Quem converte o homem do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. A nossa obra é pregar o Evangelho. Aleluia. Quem transforma é o Espírito Santo. Não é Jailson, não é o pastor, não é ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus. Tenho que entender isso, meus irmãos. Se eu entendo isso, eu nunca colocarei dificuldade em sair pregando o Evangelho. É lamentável, não é só aqui nas igrejas a qual eu tenho caminhado, são muitas. É lamentável que quando se convoca para evangelizar, não deveria ter convocação, porque o próprio Jesus já convocou. Amém? O próprio Jesus já convocou. Nós como pastores queremos, nós vamos lá irmãos. Aí a gente não vai. É chamado, irmão, nós já fomos convocados pelo próprio Jesus. Nós ficamos preocupados com nossa vida secular. Nós enchemos de atividade secular. Esquecemos, irmão, que nós somos sacerdote. Esquecemos que nós somos um povo de propriedade de Deus. Esquecemos que somos eleitos de Deus. Somos do Senhor com exclusividade, nós somos do Senhor. Esquecemos disso. Quando nós entendemos que somos do Senhor, que a minha vida é do Senhor, amém? Que eu pertenço a Ele. Então, meus irmãos, é abrir a boca e dizer que Deus ama os pecadores, que Deus quer salvar. Seja um profeta na sua casa, seja um profeta no bairro, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde você inserido, está ali. Seja ali um profeta de Deus. No Salmo a qual nós lemos aqui, vai dar para nós algumas lições. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora um texto bíblico, e abra aí, por favor. A melhor coisa que nós temos, irmãos, é você, quando você se dedica, que não deixa o seu trabalho secular, que não deixa os seus estudos e coloca como primazia. Você pode estudar, você pode trabalhar, mas aonde Deus nos coloca, Deus nos dá oportunidade. Você pode perceber bem que no seu dia a dia, as oportunidades que Deus dá para você testificar do amor dele. E o maior principal, irmãos, é você testificar com o seu próprio testemunho. Porque o nosso testemunho, aonde nós estamos inseridos ali, que as pessoas nos conhecem, fala muito alto. Amém? Muito alto. É bom testificar de Jesus fora do seu ambiente, onde está inserido. Mas é naquele lugar onde você está, que é o lugar que você deve florescer. Não sei quantos aqui já leu aquele livro, Floresça Onde Está Plantado. Muito bom. O ensina a florescer, a dar fruto ali onde eu estou. Muito bom esse livro. Versículo 1 fala o seguinte, irmãos. Começa: Deus, tenha de misericórdia e nos abençoe. O salmo começa. Esse salmo aqui é um cântico, né? É um cântico. Aliás, os salmos é um cântico. E nesse cântico aqui, irmãos, já começa o salmista falando: Deus, tenha de misericórdia.
Irmãos, nós precisamos pedir a misericórdia a Deus. Amém? Por nós estarmos exercendo a suprema chamada, que é fazer missões. E aqui no versículo em diante fala: Deus tem misericórdia de nós e nos abençoe. Aqui está o clamor do salmista: Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Deus, e nos abençoe. Aí o salmista aqui traz uma frase daquela oração sacerdotal, né? Que está em Números 6, 24 a 25. Ele traz um pedaço dele, né? E faça resplandecer seu rosto sobre nós. Uma frase, uma pequena frase daquela oração sacerdotal que fica lá em Números capítulo 6, verso 24 a 25, que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Primeiro eu pedi a Deus misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de nós. Deus nos abençoe. Faça, Senhor, resplandecer o seu rosto sobre nós. A glória de Deus sobre as nossas vidas. Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus a sua bênção sobre nossas vidas, para que a bênção de Deus, ela faça resplandecer o rosto dele sobre nós. A glória de Deus sobre as nossas vidas. Isaías escreve a seguinte palavra, 61. Levanta-te, resplandece. Amém? Levanta-te e resplandece. Uma parte do versículo: levanta-te e resplandece. Ou seja, atitude. Amém? Toma atitude. Porque Deus, Ele não nos deu um espírito de timidez, mas Deus nos deu um espírito de força, de fortaleza. Amém? Porque nós estamos no Espírito de Deus. O Evangelho é pregado com testemunho. O Evangelho é pregado com intrepidez, com ousadia do Espírito Santo. Amém? Com convicção do que estamos falando. No versículo de número 2, para que conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Versículo de número 2. Para que conheça na terra os teus caminhos. Eu quero trazer para os irmãos uma linguagem, uma figura de linguagem para os irmãos entenderem que, figura de linguagem, assim como a chuva, ela cai primeiramente nos lugares altos, nas montanhas, e as águas elas vão escorrendo das montanhas, descendo para os rios, os riachos, os vales. Assim a bênção de Deus, ela vem para a igreja, aleluia, a igreja recebe a bênção de Deus e transborda para o mundo inteiro, aleluia. As bênçãos de Deus, a igreja do Senhor, ela recebe do alto a graça, a chuva de bênção, e essas bênçãos ela vai descendo para todos os povos. Elas são cansados,
através de sua vida. Você recebe a chuva de bênção. Você recebe. E através de nossas vidas, ela vai descendo sobre as montanhas, sobre as nossas vidas, e vai para os vales, para os rios, ribeirinhos, ou seja, a bênção de Deus. Nós somos vidas para abençoar. Quando Deus chama Abraão, o que é que Deus fala para ele, irmãos? Abraão, se tu, o quê? Se tu o quê? Se tu o quê? Se tu o quê? Uma bênção. Mas parece que o texto nós interpretamos errado. Porque o que a gente pensa de crente? Eu vou ali buscar uma bênção, eu vou buscar uma bênção. Pastor Tarso, vou lá buscar uma bênção. Jailson, vou buscar uma bênção. Missionário, vou lá buscar a bênção. Olha, é tanta bênção que o povo fala. Eu quero bênção. Irmãos, não é pecado não, peça. Pedir, dá-se-vos-á. Mas primeiramente, irmãos, a ordem de Deus, ser tu uma bênção. Você quer a bênção de Deus? Ser tu uma bênção. Aí queremos bênção, mas não queremos ser bênção. Ou complicados somos nós. Mas quero lembrar para os irmãos, que essas complicações, Paulo fala que em Cristo nós somos o quê? O quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, irmãos, as minhas prioridades passaram. Porque reina em mim agora as prioridades são de Deus. Se eu me converti a Jesus, ainda pratico as velhas atitudes mundanas, eu compartilho com as coisas mundanas, é porque ainda não fui transformado ainda. Ainda carrego ainda as velhas atitudes, obras, ações do homem velho, do velho Adão. Em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A minha atitude hoje é diferente, meus irmãos. As nossas atitudes hoje, elas são diferentes. Cristo, Ele é glorificado através de nossas vidas. Amém, queridos irmãos? Versículo 3: louva-te, ó Deus, os povos, louva-te os povos todos. Irmãos, como a igreja, ela provoca, como nós podemos provocar que o ímpio, que o incrédulo, que o malfeitor, que o vil pecador glorifica a Deus? Como é que eu posso fazer? Você que é salvo, somos salvos, lavados em Cristo Jesus, amém? Ele pagou o preço, nós somos justificados em Cristo Jesus. E agora, como é que eu posso provocar no mundo para que o ímpio venha glorificar a Deus? Como eu posso fazer isso? Como é que a igreja ela pode provocar isso para que o ímpio, o incrédulo lá, ele venha dar glória a Deus? De que maneira, irmãos? Aí vamos lá em Mateus, no capítulo 5, responde o versículo 16. Abra aí. Eu falo muito rápido, vocês estão entendendo aqui. Parece que minha voz ficou igual a do pastor Tarso, né? Trovão também. Mateus capítulo 5, versículo 6. Como é que podemos, irmão, naturalmente provocar isso para as pessoas que estão do seu lado,
que você entende que é o incrédulo, que é o ímpio, que é o malfeitor, tá? Que é o homem sem Deus. Mas como é que este homem ali, ele pode glorificar a Deus? De que maneira? Bora lá. Você lê o texto aí, vai falar sobre o sal da terra, sobre a luz, mas vai lá no versículo 16. Olha aí o que diz o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu queria, irmãos, pegar esse texto aqui e ler com vocês, para que a gente entenda aqui, irmão, que nós podemos provocar isso nas pessoas. Bora lá, junto aqui, lê o texto outra vez. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Podemos não provocar isso? As nossas boas obras, amém? As nossas boas obras provocam naqueles que nos vê a glorificar a Deus. Amém, querido? A sua vida, o seu testemunho leva as pessoas a glorificar a Deus pela sua vida, porque Ele vê as suas boas obras, as suas boas atitudes, a sua fé, o seu testemunho, e eles glorificam a Deus. Assim resplandeça a vossa luz, minha vida e meu testemunho, diante dos homens, para que vejam em mim as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas que nos cercam, elas glorificam a Deus quando olham para nós, quando olham para você, quando olham para mim, e veja em mim a glória de Deus. Veja em você o evangelho da salvação na sua vida. Veja em você, em mim, a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. O versículo 4: alegra-se, regozija as nações, por julgarás os povos com equidade. No contexto em que vivemos hoje, que é contexto de presidencial, né? Temos hoje a nação toda se envolve com a política hoje, partidária, escolha do seu novo presidente, do seu governo, do seu deputado federal, do estadual. Então, o Brasil todo hoje se envolve com isso. Mas quero dizer, irmãos, que os erros deles, os erros dos governantes, traz aflições para a nação. Os erros deles, a nação paga, o Estado paga, as pessoas pagam pelos erros deles, porque eles são homens imperfeitos, e o povo geme, o povo anda aflito. Mas, irmãos, o governo de Deus não traz aflição para ninguém. O governo de Deus traz alegria para o seu povo. Quando Deus governa, o governo de Deus é justiça, é paz. Aleluia! Então, no governo de Deus, irmãos, ninguém fica decepcionado. No governo de Deus, ninguém fica aflito, irmãos. Porque Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, e Deus, Ele é justo.
Deus, Ele é justo. Precisamos, a igreja de Jesus precisa voltar a ser governada por Deus. Amém? Assim como nós somos cidadãos aqui da terra, temos obrigações e deveres, mas temos que lembrar também que nós somos cidadãos dos céus. E como igreja, essa igreja invisível, essa igreja universal, onde está em todo lugar, ela rege pelo governo de Deus. E Deus é justo. Amém? Ele trata com justiça. Ele é reto. A sua bondade, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A graça de Deus através de Jesus Cristo, que foi derramada por você e por mim, que nós não merecíamos a graça da salvação, mas Ele olhou para nós como ovelha sem pastor. Ele, como verdadeiro pastor, Ele deu a sua própria vida pela minha vida, pela sua vida. Nós somos ovelhas, ovelha do bom pastor. Ovelha do bom pastor. O versículo 5 nos leva a uma grande canção. Quando eu leio aqui o versículo 5, que fala o seguinte: olha, louva-te, ó Deus, os povos, louva-te os povos todos. Nessa parte desse cântico, me leva a ler com os irmãos o Salmo 100. Abra o texto aí, o Salmo 100. Bora aí. Abra todo mundo o Salmo 100. Vamos cantar, vamos ler junto o Salmo 100. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto em pé com os irmãos. Quando o povo é governado por Deus, irmãos, deixar ser governado pelo Senhor, o povo glorifica a Deus, o povo louva a Deus e proclama, os irmãos, que todos os povos venham também celebrar ao Senhor. Eu peguei uma mania de derramar água. Na pandemia, o que eu aprendi na pandemia foi derramar água. Prova vez que eu levei uma queda com essa água no chão e quebrei o joelho. Misericórdia mesmo, mas nessa pandemia, o que eu derramo água, viu? Salmo 100. Bora lá, junto? Vamos junto com aquele voz bem forte. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós, que não fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Posso sentar agora, irmãos? Obrigado, meu irmão. A nossa missão é levar essa alegria para todos os moradores da terra. Assim como nós temos essa alegria de estarmos juntos aqui. Amém? Junto aqui nessa unidade em Cristo, porque é Cristo que nos une. Eu sempre digo que a nossa indiferença, ela nos une. Ninguém é igual a ninguém. Eu, quando me reúno com os pastores, a diferença entre eles, mas essa diferença é que une, amém? Porque cada um, irmão, tem o seu ministério que Deus deu, todos têm, e quando eles se respeitam, então há unidade. E nessa celebração,
em levar as pessoas a cantar também o cântico, a celebrar ao Senhor, é a nossa missão. Que a nossa missão seja apenas nesse culto como hoje, é um culto apropriado para missões, a despertar missões em nossos corações. Mas só há um despertamento da obra missionária se você abrir o coração, se você entender como a sua vida é preciosa diante de Deus, amém? Diante dele, e você entender que a sua vida é preciosa, aí você vai entender que a vida do seu próximo também é tão preciosa como a sua. Assim como você teve uma oportunidade de encontrar com Jesus, aquela pessoa precisa também de uma oportunidade. E você, meu querido, é a porta-voz, é a sua missão. É a sua missão. Voltei um pouco atrás. Não, eu vou chamar o pastor para pregar. Na chamada missões geral, a missão é tua. A ordem é para a igreja, né? A grande comissão é para a igreja. Então, todos nós temos que fazer parte dessa grande comissão. Por que temos? Por que temos? Por que temos? Porque nós somos a igreja. Amém? Se você faz parte dessa igreja, então a missão é tua. Essa não é tua se você não fazer parte da igreja. Mas se você faz parte da igreja de Jesus, do corpo de Jesus, então essa missão é tua também. É tua. Na missão que eu falo, a missão geral, da grande comissão. Agora, nessa grande missão, Deus pode separar você para uma missão específica. Amém? Como me chamou. Como chamou os pastores aqui presentes. Como os missionários aqui presentes. Como o diácono aqui presente. Deus chama para um trabalho específico. Amém? Então, ele faz parte da chamada geral e faz parte também da chamada específica. Amém? Da chamada específica, ele vai para onde a igreja mandar. Mas na chamada geral, Deus já lhe mandou ir de pregar o evangelho. Amém? Em todas as nações, em todas as etnias, em todo lugar, em toda parte. Jerusalém e até aonde? Aos confins da terra. Eu quero só olhar um texto para encerrar com os irmãos aqui. Romanos 14, de 11 e 12. Romanos 14, 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós iremos passar pelo grande tribunal. E o julgamento de Deus começa onde? Aonde? Pela igreja, pela sua casa. Deus julga a igreja, depois julgará os povos. O importante é que Deus julgue com justiça, né? Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos. E que a igreja possa despertar. Quando eu falo igreja, não é só você aqui não, a igreja, vamos botar um contexto de Paraíba, a igreja paraibana, ela precisa se despertar, porque nós estamos muito presos nas quatro paredes, muito presos mesmo.
nós ficamos, aquele grupo, reunindo mensalmente, só recebendo. E você vê que esse copo aqui, ele foi colocado água. Se continuar colocando água, o que acontece? Ele o quê? Transborda. Então nós temos que transbordar isso. Entendeu? Aí parece que a gente tem algum furo aqui, né, pastor? É recebendo e parece que vaza, né? É recebendo e vaza. Nós temos que nos encher, a ordem nos enchermos do Espírito Santo. Então, encher o Espírito Santo, está transbordando, então vamos agora abençoar. Amém? Deixa as águas correr para abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Que Deus abençoe a igreja. E antes de passar a palavra para o pastor Tássio, eu queria fazer um grande convite aos irmãos. Um grande convite. O convite é esse. Tá? Agora, no dia 12 de novembro, nós estamos aqui, como eu falo, nós, são uma equipe grande que está comigo, né? Há 20 dias atrás, aliás, há 25 dias atrás, eu recebi a marcha nas nossas mãos, que é a Marcha para Jesus, que desde 2016 não acontece em João Pessoa, desde 2016. Tentaram voltar em 2019, mas não foi possível. Aí veio a pandemia, aí não aconteceu. E há 25 dias atrás, eu recebo um telefonema de um pastor que representa vários pastores dentro de João Pessoa. E, pastor Jailson, a marcha está nas tuas mãos. Quando ele disse isso, eu tremi. Eu passei alguns segundos com o celular em silêncio. Deixei no cantinho assim e falei para minha esposa: estou acabando de receber agora uma notícia que você não vai se agradar. Ela falou: o que é? A marcha para Jesus está nos entregando. O que é que eu faço? E o telefone está lá, pastor Tássio, sei lá, o camarada esperando. E ela falou para mim: Jailson, está com paz no coração? Eu falei: estou com paz no coração. Então assuma. Aí peguei o telefone: irmão, eu consultei minha patroa, viu? Aí recebeu a missão da Marcha para Jesus. Ela já está se organizando, porque precisa já conseguimos uma boa parte da estrutura da prefeitura, porque é lei municipal, Então, eu convido os irmãos a fazer parte da Marcha para Jesus. É um trabalho da igreja de João Pessoa, é um trabalho do povo de Deus. Ela tem 3 propósitos. O primeiro dela é adorar a Deus, amém? Levar o povo a adorar o Senhor, ao único Deus. E o segundo propósito é a pregação do Evangelho. E o terceiro propósito é a unidade da igreja paraibana de João Pessoa, amém? Então, são os 3 propósitos que são trabalhados. E a partir da próxima semana, os vamos ver já começar já a divulgação. Essa semana nós estamos fechando os patrocínios, e na outra semana, aliás, já estão divulgando por aí já, é uma pré-divulgação, mas oficialmente vai sair na próxima semana a divulgação da Marcha para Jesus. E eu peço que a igreja ore pela marcha, amém? E ore por mim, que estou à frente da marcha, e a equipe que está comigo, amém? Que precisa muito da graça de Deus, porque trazer a marcha de 5 anos sem fazer, e não é possível em 2 meses, e não é possível sem 1 centavo no caixa, meu irmão, só Deus pode fazer isso. Grande desafio, sem dinheiro, 2 meses, não é possível trazer essa marcha depois de 5 anos, é uma grande desafio. Então, pastor Tássio, se puder depois antes de terminar o culto, orar pela gente, nós agradecemos aí, em nome de Jesus. Amém?